Coletânea número 2. Se você é daquele tipo que acha que a vida é uma festa e que o esforço não é necessário e que tudo que você quer cairá do céu, se prepare. Vamos mostrar a realidade daqueles que vivem de olho no que é dos outros e parasitam esperando pela herança dos pais. Vamos abordar a preguiça e a falta de ambição que impedem muitas pessoas de construir sua própria história e sucesso. Ou talvez você esteja vivendo a boa vida, mas sente que algo está faltando. Outro pode ter tudo que o dinheiro pode comprar, mas será que isso é suficiente para uma vida feliz e plena? Vamos explorar a realidade de muitos ricos que se isolam do mundo e se sentem infelizes, apesar de sua riqueza e sucesso. Descubra as causas por trás desse comportamento e como encontrar um equilíbrio entre suas finanças e sua felicidade. Aproveite, curta nosso canal, dê um like, se inscreva, ative o sininho. Vamos aos temas desta coletânea. Seja qual for o seu caso, assista aos temas aqui apresentados nesta coletânea sobre riqueza e pobreza. Junte-se a nós e voe em busca dos seus sonhos. Há pessoas que sonham em ser ricas, mas não estão dispostas a trabalhar duro para alcançar suas metas, seus objetivos. Elas passam o tempo todo olhando para o que os outros têm, invejando suas posses e lamentando a falta de sorte em suas próprias jornadas na vida. Uma dessas pessoas, eu tenho certeza que você conhece. Ela sempre quis ser rica, mas nunca foi capaz de se comprometer com um plano de ação concreto para alcançar suas metas. Ora, tal pessoa passava horas e mais horas nas redes sociais, olhando as fotos de amigos e conhecidos que pareciam ter tudo o que ela desejava. Carros luxuosos, casas incríveis, viagens pelo mundo e uma vida sem preocupação financeira. Mas essa pessoa conhecida de olho grande não percebia que quem conquistou o que tem não alcançou o que possui da noite para o dia. Elas trabalharam duro, economizaram, investiram e se dedicaram diuturnamente para alcançar seus objetivos. E mais, não ficaram, como dizia o genial Raul Seixas em sua canção Ouro de Touro. Eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Tais pessoas foram à luta. Há pessoas que sonham em ser ricas, como eu disse, mas não estão dispostas a trabalhar duro para alcançar seus objetivos. Ora, elas passam, como você já sabe, olhando para o que os outros têm, invejando suas posses e lamentando sua falta de sorte em suas próprias vidas. Pelo menos uma pessoa assim, tenho certeza que você conhece, com esse perfil. Ela sempre quis ser rica, mas nunca foi capaz de se comprometer com um plano de ação concreto para almejar seus sonhos. Na realidade, tal pessoa passava, como você sabe, horas nas redes sociais olhando as fotos de amigos e amigas conhecidos que pareciam ter tudo o que ela desejava, mas não fazia nada, ficava sentado no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de vento. Bom, mas essa pessoa conhecida, ela não percebia que quem alcançou o que ela invejava não havia conseguido a riqueza
da noite para o dia. Elas trabalharam feito um Moro, duro, economizaram e investiram e se dedicaram para alcançar suas metas, seus sonhos. Um dia, aquele que ficava sonhando no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, poderá perceber que os seus sonhos, seu sonho de riqueza, nunca se tornará realidade se ele não começar a agir. Ele poderá se comprometer a trabalhar duro, economizar, investir para alcançar seus sonhos materiais. E com o tempo, poderá ver sua situação financeira melhorar lentamente e perceber que, ao invés de ficar olhando para o sucesso dos outros com o olho gordo, poderá criar seu próprio caminho, sua própria jornada para conseguir o que tanto inveja nos outros. Então, se você também sonha em possuir e acha que merece, não se deixe enganar pela inveja e pela inação. Trabalhe duro, aprenda sobre finanças, economize e invista. O sucesso financeiro não é alcançado por acaso. É necessário planejamento e ação. Não perca mais tempo olhando para o que os outros têm. Comece a construir sua própria jornada agora. Muitas pessoas sonham em crescer na vida, sem esforço, acreditando que a sorte ou o destino irão levá-las ao sucesso sem muito esforço. No entanto, a realidade é que para crescer na vida é necessário esforço, dedicação e comprometimento. Não há atalhos para o sucesso ou para a felicidade. A maioria das pessoas que alcançaram o sucesso na vida trabalhou duro, superou desafios e enfrentou dificuldades para chegar onde estão. O sucesso não vem de graça, mas sim através de um processo de aprendizagem frequente, constante, tomada de decisões e perseverança. Além disso, é importante lembrar que o sucesso não é apenas financeiro. Crescer na vida também pode significar encontrar um propósito na vida, construir relacionamentos saudáveis, alcançar a felicidade pessoal e contribuir para a sociedade. Todas essas realizações exigem esforço e dedicação. Por outro lado, buscar o sucesso sem esforço pode levar a uma vida sem sentido e sem realização. Quantas pessoas que não se esforçam para alcançar seus objetivos, ela pode se sentir desmotivadas, sem direção e insatisfeitas com a vida. Portanto, se você quer crescer na vida, é importante se comprometer com suas metas, trabalhar duro e perseverar. Não há sucesso garantido sem esforço. Mas cada passo que você dá em direção aos seus objetivos é uma oportunidade para aprender, crescer e alcançar a vida que você deseja. No entanto, muitas vezes, existem filhos que sabem que seus pais têm um patrimônio considerável, eles ficam acomodados e não se esforçam para construir o seu próprio sucesso, o seu próprio destino financeiro. Essa atitude pode ser prejudicial, tanto para os filhos quanto para a relação familiar. Em primeiro lugar, é importante lembrar que o patrimônio dos pais não é garantia de sucesso financeiro para os filhos, mesmo que os pais tenham um patrimônio invejável, considerável. É importante que os filhos aprendam a gerenciar suas próprias finanças e a construir sua própria jornada, sua própria riqueza. Acomodar-se na sombra dos pais pode levar à falta de ambição, falta de habilidades financeiras e à falta de autoconfiança. Além disso, é importante lembrar que a vida é imprevisível e que o patrimônio dos pais não pode
durar para sempre. Os filhos precisam estar preparados para enfrentar desafios financeiros e para construir um futuro financeiro sustentável, independentemente do patrimônio dos pais. Outro ponto importante é o impacto que a acomodação pode ter na relação familiar. Quando os filhos se acomodam e não se esforçam para construir o seu próprio sucesso financeiro, isso pode levar a ressentimento por parte dos pais, bem como a perda de respeito e admiração por parte dos filhos. Portanto, se você é um filho que sabe que seus pais têm um patrimônio considerável, é importante lembrar que o sucesso financeiro é o resultado do esforço e dedicação pessoal. Não fique acomodado e não espere que o patrimônio dos seus genitores resolva todos os seus problemas financeiros. Aprenda a gerenciar suas próprias finanças, invista em sua educação financeira e construa sua própria riqueza. Essa atitude não apenas ajudará você a ter um futuro financeiro mais seguro, mas também a manter uma relação familiar saudável e respeitosa. Muitos pais passaram a vida toda lutando para construir o patrimônio e quando morrem, alguns filhos brigam irmão com irmão pela herança. Infelizmente, a disputa entre irmãos pela herança deixada pelos pais é uma realidade comum em muitas famílias. Embora seja natural que os filhos queiram receber sua parte da herança, a briga pelos bens dos pais pode levar a conflitos familiares duradouros e chega a prejudicar o relacionamento entre irmãos. É importante lembrar que os pais passaram a vida toda trabalhando para construir seu patrimônio e deixar um legado para os filhos. No entanto, a herança não é um direito absoluto dos filhos. E muitas vezes há regras legais que devem ser seguidas. Além disso, a herança não deve ser vista como um prêmio ou uma recompensa pelos pais, mas sim como uma forma, uma maneira de apoiar os filhos após sua morte. Para evitar conflitos familiares, é importante que os pais deixem um testamento claro e preciso, que defina de forma justa e equilibrada como seus filhos ou seus bens serão distribuídos entre seus filhos. É importante que os filhos entendam que a herança não é uma forma de competir entre si para saber quem é mais valorizado ou não. Além disso, os pais podem promover uma cultura de diálogo e comunicação aberta com os filhos, discutindo suas expectativas e desejos em relação à herança, enquanto ainda estão vivos. Isso pode ajudar a evitar mal-entendidos e conflitos após sua morte. Por fim, é importante lembrar que a herança não é a única forma de legado que os pais deixam para os filhos. O amor, os valores e as memórias compartilhadas são tão importantes quanto os bens materiais e devem ser valorizados e preservados pelos filhos. Sem falar naquele tipo de filho que desrespeitava os pais, mas quando eles morrem, colocam no status nas redes sociais, assim, saudade eterna dos meus pais. Infelizmente, é comum vermos pessoas que não valorizam seus pais enquanto eles estão vivos, mas que mudam completamente de atitude após a morte deles. É importante lembrar que os pais são parte importante de nossas vidas e que devemos valorizá-los e respeitá-los enquanto estão conosco. Desrespeitar ou não, ou negligenciar os pais pode levar a arrependimentos e sentimentos de culpa quando eles já não estão mais presentes em nossas vidas. É importante que os filhos reconheçam o papel importante que os pais desempenham em suas vidas e que se esforçam
se esforçaram para manter uma relação saudável e respeitosa com eles. Quando os pais falecem, é natural sentir saudades e expressar seus sentimentos nas redes sociais ou em outras plataformas. No entanto, é importante que essas homenagens sejam sinceras e verdadeiras e não uma forma de tentar se redimir por um passado de desrespeito ou negligência. O respeito pelos pais não se limita ao período em que eles estão vivos. Mesmo após a morte, é importante honrar e valorizar a memória e o legado que eles deixaram. A saudade dos pais é um sentimento natural e que faz parte do processo de luto, mas é importante que ele seja acompanhado de um sentimento de gratidão e reconhecimento. Reconhecer pelo que os pais fizeram. Ser rico não é apenas uma questão de ter dinheiro, é também uma questão de equilíbrio emocional e mental. Muitas vezes as pessoas que alcançam a riqueza podem se sentir isoladas do mundo, arrogantes e desconfiadas das intenções dos outros. Mas, se você é rico, é importante lembrar que ter dinheiro não significa que você é melhor do que os outros e que você deve ter cuidado para não se isolar ou se tornar excessivamente arrogante. Em primeiro lugar, é importante lembrar que a riqueza não é tudo na vida. Ter dinheiro é uma coisa, mas não é garantia de felicidade, amor ou realização pessoal. É fácil cair na armadilha de pensar que o dinheiro pode resolver todos os problemas da vida. Mas não é verdade, não. Ele é apenas uma parte dela. Além disso, é importante não se fechar no mundo isolado das pessoas, só se juntar com quem é seu semelhante. É fácil cair na armadilha de pensar que todos ao seu redor estão tentando tirar proveito do seu dinheiro. Mas isso é um grande equívoco, meu amigo. A maioria das pessoas valoriza a amizade e a conexão genuína. Ora, outro ponto importante é ter humildade, gratidão em relação ao sucesso financeiro. É importante lembrar que a riqueza pode ser uma bênção, mas também ela pode ser temporária e sujeita a mudanças. Por isso é importante reconhecer a sorte e a oportunidade que levaram ao sucesso financeiro e não apenas o mérito pessoal. Por fim, é importante lembrar que ser rico não significa ser superior aos outros. Todas as pessoas têm talentos, habilidades e desafios diferentes. O dinheiro não é o único indicador de sucesso ou valor pessoal. Ter dinheiro é uma bênção, mas é importante lembrar que a verdadeira riqueza vem da conexão com outras pessoas, da contribuição para a sociedade e do amor pela vida. Portanto, se você é rico, lembre-se de cuidar do seu equilíbrio emocional e mental. Tenha humildade, gratidão, não se isole do mundo. Lembre-se de que a riqueza não é tudo na vida e que a verdadeira riqueza vem de outros aspectos da vida além do dinheiro. Ser rico poderá não ser sinônimo de falta de empatia. No entanto, algumas pessoas podem adquirir uma mentalidade egoísta e egocêntrica quando acumulam muita riqueza. É importante lembrar que a empatia não está diretamente ligada à quantidade de dinheiro que uma pessoa tem, mas sim à sua capacidade de se colocar no lugar do outro e compreender seus sentimentos e perspectivas. Portanto, não é possível ser rico. É possível ter rico e ter empatia, assim como é possível ser pobre e não ter empatia. A verdadeira riqueza é aquela que vem acompanhada de bondade, generosidade e compaixão.
Isso é tão importante. Conheci um cidadão que era um homem muito rico, que parecia ter tudo o que queria. Ele morava em uma mansão luxuosa, dirigia carros esportivos de última geração e vestia-se com roupas elegantíssimas. No entanto, havia algo que faltava em sua vida: a compaixão. Esse homem não se importava com os problemas dos outros e frequentemente os tratava com desprezo. Ele olhava para as pessoas ao seu redor como se fossem objetos a serem usados para satisfazer suas próprias necessidades. Ele nunca ajudava os necessitados e raramente se envolvia em projetos filantrópicos, altruísticos. Ora, com o passar do tempo, o homem rico se isolou da sociedade e se viu sozinho em sua mansão. Ele percebeu que, apesar de ter acumulado muita riqueza e sucesso, sua vida era vazia e sem sentido. Ele se deu conta de que, ao negligenciar a empatia e a compaixão, ele havia perdido a verdadeira riqueza da vida, a conexão com os outros e a satisfação de ajudar aqueles que mais precisam. Também conheci um homem muito rico que, depois de reiteradas tragédias em sua vida e dos seus familiares, decidiu que precisava mudar sua mentalidade e começou a dedicar seu tempo e recursos para ajudar os necessitados. Ele descobriu que a compaixão não era uma fraqueza, mas sim uma força que o ajudou a encontrar um novo propósito na vida. Ele se tornou um exemplo para os outros. O inspirado a usar suas próprias habilidades e recursos para fazer a diferença no mundo. Ele foi inspirado. Muitos relatos de homens ricos sem compaixão, isso é um lembrete que a verdadeira riqueza não é medida pelo dinheiro que temos em nossa conta bancária, mas sim pelas conexões que temos com os outros e pelo impacto positivo que podemos fazer no mundo. A empatia e a compaixão são características que todos devemos cultivar independentemente de nossas circunstâncias financeiras. Vale a pena abrir mão de viver as experiências do presente ou das vontades importantes para estar focado numa meta de ter liberdade financeira aos 30 ou 40 anos, no futuro que ainda não existe, com a suposta pretensão de se conquistar um amanhã incerto? Está disposto a economizar experiências e vivências no exato momento em que a vida flui, acontece, para acumular algo em nome de um futuro que não sabemos se temos o domínio, se ele vai ou não ser realizado? Pode ser um desperdício de vida. Está sendo vendido por alguns espertalhões um projeto de se ter uma liberdade financeira que lhe permita realizar seu sonho de poder morar numa residência super luxuosa, ter uma casa confortável na praia e poder viajar pelo mundo sem ficar verificando os preços dos cardápios. Ora, tal expectativa faz algumas pessoas passar muitos anos de sua juventude sem curtir nenhuma festa decente, nem visitar qualquer lugar, até por perto, porque simplesmente está duro o mês inteiro, além das contas a pagar. Não conseguem possuir nada de relevante. O pobre coitado está privado de conseguir comprar até o mínimo que gostaria de adquirir para a sua vida. E pasmem, ainda existem algumas pessoas que os chamam de incompetentes. Essa classe não tem muita opção, não lhe sobra nada para investir, que dirá
se aventurar a entrar no universo dos investimentos, dos negócios. E, frequentemente, ouço essas besteiras de depositar em tais indivíduos as responsabilidades sobre os seus fracassos. Uma das coisas que eu acho bastante cruel, desumana, presta atenção a isso. Mesmo que pela randômica do destino alguém consiga individualmente, na velhice, ter uma condição que não mais precisa trabalhar. Você acha isso justo? Não aproveitar das delícias da vida no momento mais saudável da juventude? Você acha justo, normal, ter que trabalhar obsediadamente e abdicar de muitas coisas para no futuro ter o direito de não trabalhar? Qual o sentido para tal sacrifício? Então, nessa linha de raciocínio, eu devo trabalhar exaustivamente para que no amanhã, que eu não sei se vai existir para mim, para num suposto futuro, para que eu possa ficar em casa com as pernas para cima, sem fazer nada. Porém, sem ter construído nenhuma relação com pessoas da minha geração e de outras. Imagine a pessoa que trabalha e só ganha para se manter viva. Ela já corta tudo dos seus gastos para sobreviver e continua na mesma situação de penúria, trabalhando para se manter viva ou vivo. Isso não é vida. Mesmo assim, ainda tem uns espertalhões vendendo cursos, incentivando, por exemplo, o cidadão com tal situação que mora em Matões do Norte, que quando consegue levar para seu casebre 1 quilo de chupa-molho, é um grande banquete. E tais vigaristas teorizam que o referido pai de família deve retirar do seu magro salário alguns reais para investir na Bolsa de Valores. Para tais inescrupulosos, tanto faz falar para os habitantes de Matões do Norte, quanto para os moradores do bairro Lago Sul, em Brasília. E dizem que os jovens que moram em ambos os lugares têm as mesmas chances de cursarem medicina na PUC. Analise tamanha falta de noção. Alguns vendedores de cursos, desses que dizem que a pessoa sairá do 0 ao 1 milhão, aconselham seus clientes a cortar despesas. Por exemplo, cortar o pão, o arroz, o feijão, a farinha. Se privar do pouco que consegue trabalhando para ficar comprando ações na Bolsa de Valores e outros investimentos. E ainda diz que, se seus compradores conseguirem, ou melhor, seguirem os passos indicados nos cursos à venda, seus filhos podem estudar medicina na PUC. Alguns pais empolgados, acreditando em tais blefes, aturdido com aquelas palavras de esperança persuasivas, correm para fazer empréstimos a fim de comprar os cursos desses caras que vendem ilusões, que é a de que o pobre irá sair do 0 para virar milionário, de que com um salário mínimo, em pouco tempo, se tornará um ricaço, dando a ele uma falsa esperança. E ainda tem gente que confia nesses elementos. É de partir o nosso coração. É muita enganação. É muita cara de pau e desumanidade. Antes de cair nessa ladainha, lhe peço, analise os dois lados da moeda. Ora, com isso eu não quero dizer que eu torço para que as pessoas mais humildes, mais simples, não cresçam na vida, não lutem pela prosperidade material. O que eu quero é alertar de que esses vigaristas, raramente, nele você encontrará em um curso que, além de teorizar sobre o pobre que vai sair do 0 ao 1 milhão, dificilmente tal curso lhe orientará a administrar o seu sucesso material, não permitindo que você venha a fracassar ao realizar o desejo de se tornar milionário. Sabemos muito bem que o fracasso de muitos milionários
tem sido useiro e vezeiro, através dos anunciados nos telejornais. A exemplo de famosos no mundo do esporte, da música, da religião, que foram envolvidos nos mais variados tipos de escândalos. E depois do veredicto final da justiça, são recambiados às penitenciárias. Depois de terem lutado tanto para conseguir o que queriam, por falta de preparo interior, fracassaram ao triunfar. Em algum momento você já pensou em ser um milionário? O dinheiro está sempre em circulação, claro. No caso do rico, o dinheiro está sempre à sua volta. Mas no caso da classe média alvoroçada, o dinheiro está sempre dando meia volta. O sonho de ser rico provavelmente envolve moradas com jardins enormes, piscinas luxuosas, até mesmo ilhas particulares, carrões, jatinhos e dinheiro, muito dinheiro para fazer o que bem quiser. Dinheiro compra conforto e conforto não é sinônimo de felicidade e nem de satisfação pessoal. Mas o que acontece de verdade com as pessoas que ficam ricas? O dinheiro não muda o caráter de ninguém, apenas potencializa. Quando a figura é mau caráter, tem uma alma cebosa, quando ela se torna rica, esta pessoa potencializa mais ainda o seu mau caratismo. Um seguidor me perguntou por aqui, o que vem a ser um rico miserável? Ora, é uma pessoa que só pensa em acumular dinheiro, é viciada em grana. A quantidade para esse tipo é muito importante. Para gente assim, dinheiro virou uma obsessão. Se for feito nesse tipo de gente um exame de diagnóstico por imagem no centro de seu sistema nervoso, do encéfalo, ou seja, de sua cabeça, provavelmente só irá aparecer dólares. Usualmente a riqueza extrema acaba afastando as pessoas de tudo e de todos. O rico miserável acaba abrindo mão de muitas coisas como ética, moral, humildade, respeito. Claro, é óbvio que é preferível ter dinheiro a não ter nada. Nesse mundo em que vivemos, ser duro não é coisa boa para ninguém. Muito dinheiro definitivamente traz mudanças, algumas boas, outras não. Ser rico é melhor do que ser pobre, nem de perto, não é isso? Agora, a única coisa que ser rico faz é permitir que você não se preocupe tanto com dinheiro, mas ainda assim há coisas que você gostaria de ter e que não consegue comprar, mesmo sendo muito rico. Tem uns milionários, coitados, que gastam muito, se esforçam demais para parecer ricos. Eles ostentam parecer, possuir coisas iguais aos milionários, de verdade. Esse tipo vive numa ilusão, eles vivem numa mentira arquitetada por eles mesmos. Essa gente está contaminada por um vírus que irá adoecer seu corpo e sua mente lá na frente. Faltando 6 semanas para o maior vendedor de disco de todos os tempos, considerado o rei do rock, Elvis Presley, antes de morrer, um repórter lhe perguntou, Elvis, ao começar sua carreira musical, você disse que queria ter 3 coisas na vida, ser rico, famoso e feliz. Você é feliz? E ele respondeu que era rico, famoso, mas era solitário. Talvez você também se sinta solitário, seja morando numa luxuosa mansão ou num barraco. Não importa a sua condição financeira e mesmo que esteja cercado por muitas pessoas, você pode ser solitário. As pessoas mais solitárias do mundo moram em cidades grandes, com milhões de habitantes. O que é ser rico multimilionário nos dias de hoje? Vou lhe apresentar as mais importantes características de uma pessoa rica. A riqueza é algo muito particular
individual e está sujeito especialmente às preferências de cada um. Enquanto para alguns eles têm um imenso prazer e propósito em suas labutas, no entanto, para outros é apenas uma maneira de saldar suas despesas. No entanto, para outros, a riqueza é liberdade, é a oportunidade de conhecer o mundo, viajar para outras plagas, a fim de conhecer novos lugares. Já para outros, é a liberdade que pode ser colocada em prática, passando parte dos seus dias no aconchego e conforto de sua casa. Não obstante, mesmo com diferentes conceitos sobre riqueza, determinados predicados são universais em se tratando de ser milionário, multimilionário. O dinheiro é indispensável para solucionar determinados problemas. É importante para ter qualidade de vida. Entretanto, o dinheiro sozinho não resolve. O propósito de riqueza deverá estar bastante ligado à satisfação pessoal, bons hábitos, possibilidade de escolha, de tal modo, se você tem contentamento no trabalho, costumes saudáveis e energia e disposição, seguramente é possível que você seja uma pessoa rica. Isso não quer dizer que o dinheiro não é importante. Ele é importante. Digo que ele sozinho não preenche tudo que se espera para ter uma vida feliz. Com as mudanças dos anos, a ideia de riqueza passou por grandes transformações. Com o passar do tempo, é claro, a confirmação de que o indivíduo hoje está cheio de posses de acordo com os novos paradigmas, ele não entra no clube dos multimilionários. Antigamente, no passado, a riqueza sempre foi vista como o acúmulo de posses. Na atualidade, a riqueza está mais ligada à satisfação pessoal, liberdade, qualidade de vida. Não se surpreenda com isso que eu vou lhe dizer. A prática extraordinária de beber água é um sinal de riqueza. Antes da primeira refeição matinal, tal hábito vai ajudar na estabilização do sistema linfático do seu corpo. Beber água em jejum auxilia a aumentar a produção de novas células de músculos e do sangue. De tal modo, a água potável nutre as células e expulsa as toxinas indesejáveis do corpo. Mas qual a quantidade ideal de água para se beber em jejum? Segundo o Instituto Nacional de Hidratação do Japão e o Instituto Nacional de Hidratação da União Europeia, entre 600 a 640 ml de água, ou seja, você precisa beber 3 copos de água em jejum. Claro que você não irá parar por aí. Durante o dia, você vai beber o sagrado líquido para completar sua cota de 2 litros por dia, pelo menos. Outra coisa que o rico precisa saber, ele não se alimenta com trigo, glúten, leite e seus derivados. Ele não é adepto de ingestão de refrigerante, seja diet ou comum. E não se empanturra de batata frita, pizza. Outros ainda acrescentam em sua refeição fonte de gordura artificial criada por meio de um processo industrial, produzida industrialmente por meio de procedimentos tecnológicos chamados de trans, tipo salgadinhos, pipoca de micro-ondas, bombons e tudo mais que contém gordura hidrogenada. A gordura trans, o pior tipo de gordura que você pode ingerir, alerta muitos nutricionistas. Essa substância estará associada a doenças cardíacas e cerebrais, além de câncer. Sal muito pouco. Faça caminhadas, se possível, diárias. Desacelere, tenha foco. Dada a enxurrada de informações que circula no momento, nosso HD mental fica poluído, supercarregado de coisas. Portanto, no final do dia, desacelere, medite, se relacione com pessoas produtivas, positivas. Fuja de alguém que só lhe puxa
para baixo. Um dos ladrões da riqueza é você não se sentir merecedor de ter determinadas coisas. E quando as tiver, fica cegamente apegado aos bens e não dá nenhuma contrapartida para a humanidade. Tem até uma passagem bíblica em Lucas 12, 42, 48, que diz: e a quem muito foi confirmado. E tem uma passagem bíblica em Lucas 12, 42, 48, em que diz: e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. O que é riqueza? O que é pobreza? Ora, isso é bastante subjetivo. Um dia, um pai de família rica levou seu filho para viajar para o interior com o firme propósito de mostrar o quanto as pessoas podem ser pobres. Eles passaram um dia e uma noite numa pequena roça na casa de uma família muito pobre. Quando retornaram da viagem, o pai perguntou ao filho: como foi a viagem? Muito boa, pai. Você viu como as pessoas podem ser pobres? Sim, pai, respondeu o menino. E o que você aprendeu? O pai perguntou. Daí o filho respondeu: eu vi que nós temos um cachorro em casa e eles têm 4. Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim. Eles têm um riacho que não tem fim. Nós temos uma varanda coberta, iluminada com luz. Eles têm um céu imenso com as estrelas e a lua. Nosso quintal vai até o portão de entrada. Eles têm uma floresta inteira. O pequeno garoto estava acabando de responder quando seu pai ficou estupefato pelo que o filho acrescentou. Obrigado por me mostrar o quanto nós somos pobres, pai. Pesquisa revela que mais de 80% dos executivos do Brasil estão infelizes. O que fazer para não embarcar nessa canoa furada? O que mais me surpreende no homem é que ele perde saúde para juntar dinheiro e depois perde o dinheiro para recuperar a saúde. Vive pensando ansiosamente no futuro, de tal forma que acaba por não viver nem o presente e nem o futuro. Vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido. Quem disse isso foi o Dalai Lama, o líder espiritual tibetano. Então, qual a melhor forma de viver e de ser feliz? Entretanto, sabemos muito bem que a busca da felicidade é uma escolha. Buscar a felicidade, na verdade, é uma tomada de decisão pessoal, pois saiba que ela não está nas contas bancárias, nas criptomoedas, nos bens móveis e imóveis que possui. O fato da pessoa ter nascido no berço de ouro, de pertencer a uma família abastada, de classe alta, ou possuir um alto grau de escolaridade, não significa que essa pessoa seja feliz, em hipótese alguma. Até mesmo porque o estado de felicidade está atrelado essencialmente a valores intimamente pessoais. Deste modo, não há procura pela felicidade sem que seja encontrada no autoconhecimento. Podemos não ter o conceito adequado do que é felicidade. Contudo, conhecemos algumas maneiras de se viver melhor. O problema é que a maioria das pessoas acredita que a felicidade é uma consequência do sucesso na vida pessoal ou profissional, quando, na verdade, o sucesso é uma consequência de uma vida feliz. Gastar dinheiro com experiências e não com coisas. Um estudo descobriu que 75% das pessoas se sentem mais felizes quando investem seu dinheiro em viagens, cursos e aulas. Outra coisa importante também é agradecer por tudo, por todo o bem que se possui.
Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Estudos comprovam que quanto mais se adia algo que deve ser feito, mais ansiedade e tensão são geradas. Sorrir e ser amável. Ser amável com as pessoas ajuda a enfrentar melhor a vida e perceber as alegrias diárias. Às vezes basta sorrir para mudar o estado de ânimo. Encerro este raciocínio transcrevendo o comentário de um irmão muito caro chamado Orlando. Ele disse: Frater Pedro Barroso, ser rico é ser milionário, é ser um servidor incondicional da humanidade, é servir a ela sob o auspício do silêncio. E, para encerrar este raciocínio, transcrevo o comentário de um irmão muito caro chamado Orlando. Ele disse: Frater Pedro Barroso, ser rico e milionário é ser um servidor incondicional da humanidade. É servi-la sob o símbolo do silêncio. Ele disse: acredito ser a maior fortuna que um ser humano neste plano pode realizar é estar em comunhão com a hierarquia cósmica. A comparação é um caminho muito grande para o sofrimento. É o caminho mais fácil, ou melhor. A comparação é uma faca de dois gumes. Você se comparar com alguém poderá ser muito perigoso. É um caminho para o sofrimento, dor e até da inveja. Muitos, ao se comparar, podem até se sentir fracassados. Daí o uso daquela boa frase: comparou, perdeu, sobrou. Um dos problemas da comparação, ouça bem, é quando se é humilhado pelo sucesso dos outros, por alguém da própria família, que na sequência também faz questão de fazer tais comparações com os menos afortunados da própria família. A prática da comparação é um hábito arraigado em nossas vidas, e isso não ajuda e nem colabora em nada para a melhoria de alguém, acredito eu. Só que a comparação está presente nas nossas vidas. E o seu uso se tornou bastante regular, corriqueiro. As pessoas terminam fazendo julgamentos e comparações. Isso é feito quase que automaticamente. Ao invés de se comparar, o plausível é admirar, se inspirar, para que a partir dessa contemplação buscar a realização dos nossos objetivos e sonhos. Ninguém é igual a alguém. Somos parecidos, mas não somos iguais. A natureza não faz cópia. Portanto, quando você se compara a alguém, poderá se surpreender que a outra pessoa poderá ser melhor do que você. E, por consequência, isso poderá gerar frustração, sentimento de derrota, desânimo. E você não precisa passar por nada disso. Ao invés de se comparar com fulano, cicrano ou beltrano, ora, se compare consigo mesmo, com o que você foi no ano passado. Não é muito importante isso? Com o ano retrasado, há anos atrás. Se compare com o que você deseja ser daqui para frente. Essa sim é uma extraordinária e saudável comparação. Pratique isto, é fundamental. Sabemos muito bem que cada pessoa é única em sua maneira de ser e de pensar. O que para uns
o tão prolongado, ou melhor, propalado sucesso material é sinônimo de felicidade, para outros, contudo, acham muito pequeno se motivar por meio de bens materiais. Porém, o que se convém, antes de mais nada, é que o sucesso alheio não seja o fracasso do outro e que cada um procure sua melhor versão de si mesmo para alcançar suas metas, sem passar por cima de ninguém. Muitos usam a comparação de uma forma pejorativa, negativa, em vez de tentar enxergar o sucesso do outro como uma fonte de inspiração e motivação. Isso é que é importante. Aliás, pergunte a si mesmo: será que a pessoa que acabamos de nos comparar alcançou o sucesso por esforço próprio, sem passar por cima de ninguém, ou conseguiu de forma desonesta? Os meios, o ambiente, a família em que determinadas pessoas nascem também ajuda. Mas para quem não teve tais privilégios, isso não é desculpa. Por quê? Quanto maior o esforço, determinação, coragem, diligência, mais valorosa será a sua posição em qualquer ambiente. O pior não é quando você se compara, e sim quando seus pais ficam lhe comparando com os seus parentes, vizinhos, conhecidos e até, só para nós, desconhecidos. Mesmo que fulano possua muitos bens materiais e seja muito bem sucedido, mesmo assim ele, com tudo isso e muito mais, ainda irá se comparar aos outros, pois com toda certeza sempre haverá alguém melhor e com mais patrimônio do que ele. A alternativa saudável que resta é aceitar e viver de acordo à sua própria realidade. Isso é muito fundamental. Focando em suas qualidades e não viver a vida alheia à vida dos outros. No entanto, para que alguém tenha o suficiente a fim de se sustentar, tem que sair do sofá e ir em busca dos seus objetivos e de pagar suas contas. Ninguém fará isso por você. Se você tem saúde, pernas, braços, enxerga bem e possui um cérebro que é um dos computadores mais sofisticados do universo, saia do comodismo e vá atrás do que você poderá fazer, pelo menos custear suas necessidades básicas. A não ser que você seja daquele tipo que não mexe uma palha para sair da situação em que se encontra. Qual é a situação? Que é uma pessoa preguiçosa, que não quer fazer esforço, não quer trabalhar, é um parasita que sempre busca o caminho mais fácil, que é o de desistir, dar desculpas e de atribuir aos outros a causa do seu infortúnio. Você deve conhecer bastante gente assim. O mundo de Deus é grande, o universo é abundante, tem espaço para todo mundo. Não é porque o vizinho tem uma lancha maravilhosa que as lanchas vão acabar. Sempre, mas sempre haverá lanchas. Elas não vão se acabar de maneira alguma. Quando uma pessoa lê o perfil da outra nas redes sociais e fica encantada, deslumbrada com aquela performance intelectual e, para completar, se depara com um esplêndido currículo no LinkedIn
e passa a crer que elas são superiores, isso é negativo. Esse sentimento é ruim, o torna inseguro, desmotivado. Não entre nessa onda, né? Vá à luta e não existe atalho. Existem várias estradas para se chegar ao seu destino, ao seu caminho. E ele poderá ser aquele que você escolher. Seu caminho é sua história e só pertence a você. Se porventura em sua vida se deparar com algum obstáculo, ao invés de abandonar seu plano e ficar se lamentando e lembrando do sucesso dos outros, vá em frente. Vá em frente adotando como ponto de partida a soma dos testes negativos que colocou em prática. Lembre-se do inventor da lâmpada, Thomas Edison. Ele fez mais de 1000 tentativas para concretizar seu invento, que hoje desfrutamos. Porém, para Edison, as tentativas não eram falhas, eram descobertas de fazer uma lâmpada de 1000 maneiras diferentes. O inventor da lâmpada disse: ouça bem, a nossa maior fraqueza está em desistir. A maneira mais certa de ter sucesso é sempre tentar mais uma vez. Eu conheci um homem que tinha muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Ele era um rico de verdade e não uma imitação. Ele sempre viveu em grandes mansões, cercado por tudo o que desejava. Entretanto, apesar de toda a riqueza material, ele sempre se sentia sozinho e infeliz. Sua vida se resumia em acumular mais e mais dinheiro e bens materiais. Mas nunca tinha tempo para os relacionamentos e aprimoramento pessoal. Um dia algo inesperado lhe aconteceu. Sua empresa, a empresa que ele julgava ser sua fonte de riqueza inesgotável, faliu. Ele perdeu tudo o que havia construído ao longo dos anos e se viu sem perspectivas. Sem saber como lidar com a situação, o homem se isolou do mundo, achando que todos que o procuravam queriam lhe pedir algo. Ele se sentia um fracasso e não queria ver ninguém. Porém, com o passar do tempo, ele percebeu que havia perdido algo muito mais valioso do que todo o dinheiro que possuía: as pessoas que realmente importavam em sua vida. Ele percebeu que as amizades que havia deixado de lado eram mais importantes do que todo o dinheiro que já teve, mas que havia ignorado por muito tempo. O homem aprendeu a lição da maneira mais dura, cruel e difícil, mas conseguiu se reinventar sim. Ele descobriu que é possível começar do zero desde que se tenha coragem e disposição para reconhecer os próprios erros e aprender com eles. Ele entendeu que a verdadeira riqueza está nas relações humanas e na possibilidade de evolução pessoal. Hoje ele se dedica a ajudar pessoas a encontrarem a verdadeira felicidade e realização na vida, as incentivando a investirem em si mesmas e nos relacionamentos. Ele aprendeu que a vida é muito mais do que dinheiro e bens materiais, ainda bem, e que o verdadeiro sucesso está em construir uma vida significativa e com propósito. Era um empresário de sucesso conhecido por sua avareza e por não favorecer ninguém. Ele se sentia superior aos demais e acreditava
que o dinheiro era a única coisa que importava em sua vida. Ele não investia em sua espiritualidade e considerava este assunto uma fraqueza humana, uma bobagem. Contudo, a vida lhe pregou uma grande peça e, como você sabe, sua empresa faliu, ele ficou sem chão, sem saber o que fazer, completamente aturdido, perdido. Aquele dinheiro que ele acreditava ser o suficiente para a sua felicidade, agora se mostrava insuficiente para superar sua falência. A partir daí, o desespero tomou conta dele e ele passou a viver trancado em sua mansão, sem sair para lugar algum e com pensamentos destrutivos rondando sua mente. Seus amigos e familiares tentavam lhe ajudar, mas ele os afastava, achando que eles só queriam pedir o resto do dinheiro que ainda possuía. Ele não tinha uma crença forte. Ele não acreditava em nada além do vil metal. Porém, naqueles momentos difíceis, ele começou a refletir sobre sua vida e percebeu o quanto foi vazio e solitário, o quanto perdeu de tempo se preocupando somente em acumular. Foi aí que ele decidiu buscar ajuda espiritual, a aprender que existem coisas mais importantes do que o dinheiro e a aprender a ser uma pessoa melhor. Aos poucos, ele foi se abrindo e descobrindo que podia ser feliz de outras formas. E começou a desenvolver sua riqueza interior, que é muito importante, tão quanto a material. Com o tempo, o empresário superou a falência e encontrou um novo sentido para a sua vida. Passou a se dedicar a projetos sociais e ajudar pessoas que estavam em situações difíceis. Ele descobriu que a verdadeira felicidade estava em fazer o bem ao próximo, em compartilhar seus conhecimentos e recursos com quem mais precisava. Hoje, ele é um exemplo de que é possível mudar, de que é possível ser feliz de outras formas, de outras maneiras, e que a riqueza material não é a única forma de medir o sucesso. O empresário de mão de figa se tornou um homem generoso e solidário, que encontrava felicidade em ajudar e fazer a diferença na vida das pessoas. Aquele homem passou a acreditar que o dinheiro não era a única resposta para todas as questões. Aquela máxima em que se dedicou toda a sua vida em acumular riquezas e se considerar acima de todos os outros por causa do que possuía, caiu. Ele era tão obcecado por dinheiro que não poupava esforços para consegui-lo, mesmo que isso significasse prejudicar outras pessoas ou ser desonesto. O velho homem refletiu, apesar de toda a sua riqueza, ele nunca foi feliz. Ele sempre sentiu um vazio em seu coração e em que nenhum momento o dinheiro poderia preencher. Ele nunca teve tempo para sua família ou amigos e suas relações pessoais eram totalmente superficiais e sem significado. E no dia em que ele perdeu tudo o que havia acumulado durante anos, sentiu que não estava preparado para a queda e que de repente percebeu que não tinha nada para se apoiar além do seu dinheiro. Ele se viu sozinho e perdido, sem saber o que fazer com sua vida. Ele passou dias trancado em seu escritório, tentando encontrar uma solução, uma velha solução para aquela situação.
mas nada parecia funcionar. Ele se sentia preso em um beco sem saída e sem qualquer perspectiva de sair do fundo daquele poço quase que infinito. Com o passar do tempo, ele começou a perceber que havia mais vida do que apenas o dinheiro. Ele começou a refletir sobre o que havia perdido em sua jornada para a riqueza. Ele percebeu que havia perdido momentos importantes com sua família e amigos e que havia deixado de lado a espiritualidade e outras formas de enriquecimento pessoal. Com essa nova perspectiva, ele começou a reconstruir sua vida de forma diferente. Aprendeu a valorizar mais suas relações pessoais e a dar importância a outros aspectos de sua vida além do dinheiro. Ele se voltou para a busca do seu interior e encontrou conforto e orientação lá. Embora ele nunca tenha recuperado toda a riqueza que havia perdido, ele descobriu que havia coisas mais importantes na vida do que o dinheiro. Ele se tornou mais equilibrado e feliz e, finalmente, encontrou um novo propósito para a sua vida. A história desse homem nos ensina que a vida é muito mais do que dinheiro e riqueza. Devemos buscar o equilíbrio em todas as áreas de nossas vidas e valorizar as coisas que realmente importam, como nossas relações pessoais, saúde e espiritualidade. O dinheiro, ele pode ser importante, mas não pode ser a única medida de sucesso e felicidade em nossas vidas.